Eu quero tratar com você, no programa Expondo as Escrituras, um dos temas mais sublimes que a Bíblia nos apresenta, que é a segurança da salvação. É de pleno conhecimento, à luz da Bíblia, que a salvação é uma obra de Deus, planejada por Deus, executada por Deus e aplicada por Deus. Planejada na eternidade, executada no tempo, consumada na segunda vinda de Cristo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 30, Paulo vai nos mostrar os elos da corrente da graça, que, claramente compreendidas ou compreendidos esses elos, vamos entender sobre a segurança que Deus nos dá, segurança inabalável da nossa salvação. Há muitos crentes que, embora sinceros e piedosos, vivem inquietos, desassossegados até, com medo de perder a salvação, desfrutando muito pouco, talvez, deste privilégio que Deus nos dá de segurança, de plena certeza, de garantia absoluta da nossa salvação. Então, me permita trazer à sua mente esclarecida o texto de Romanos 8,30, quando Paulo diz: aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bom, vamos começar com a primeira afirmação de Paulo: aos que Deus predestinou. Com isso, Paulo está mostrando que não somos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Nós não amamos a Deus primeiro, foi Ele quem nos amou primeiro, de tal maneira que nós amamos a Deus como resposta ao seu amor por nós. Quando Deus nos escolheu? Diz a Bíblia que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. O mundo não tinha sido criado ainda quando Deus já havia colocado o seu coração em você. Ele amou você com amor eterno e atraiu você para Ele com cordas de amor. Deus escolheu você porque Deus previu que você ia crer? Não. A Bíblia nos informa que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Está lá em Atos 13:48. De tal maneira que a fé não é a causa da escolha divina, mas a fé é consequência da escolha divina. Você creu porque Deus escolheu você. Deus escolheu você porque Ele viu em você santidade? Não. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que a santidade não é a causa, é a consequência da escolha divina. Será que Deus escolheu você porque Deus viu boas obras em você? Não. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras e não por causa das boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. De tal maneira que as boas obras são a consequência da escolha divina e não a causa da escolha divina. Porque Deus escolheu você e a mim? Bom, não foi por mérito, não foi por obras. Tudo pela graça. É por isso que você pode ter certeza da salvação, pois foi Deus quem escolheu você e Ele quem garante a sua segurança. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas Paulo prossegue e diz assim: aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Bom,
Você sabe que há dois chamados, um chamado externo e um chamado interno. Um chamado dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. Jesus foi categórico. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. E elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que significa isso? Significa que, quando você ouve o Evangelho, Deus vem e tira a venda dos seus olhos, o tampão dos seus ouvidos, e tira o seu coração de pedra e lhe dá um coração de carne. E você, então, que estava morto, recebe vida, e você que estava perdido é achado, e você que estava completamente rendido ao pecado é liberto, e você que estava na potestade de Satanás é tirado para o reino da luz. Você foi chamado eficazmente. É a voz do Evangelho. É maravilhoso entender isso, que Deus chama. Deus chama na rua, Deus chama no hospital, Deus chama no campo de futebol, Deus chama no bar da esquina. Deus chama. E se você é um crente em Jesus Cristo, um dia você ouviu essa voz, ou escutando um sermão, ou lendo um livro, ou lendo um texto da Bíblia, ou escutando uma música, ou pegando um folheto rasgado no chão, ou pegando um Novo Testamento gideônico numa sala de hotel, num quarto de hotel, ou mesmo numa escola, ou até numa prisão. Deus chama. Bendito seja Deus, porque a sua voz é poderosa, é irresistível. Mas Paulo prossegue e diz assim: aos que Deus predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Bom, a justificação é um ato de Deus que acontece fora de você, no tribunal de Deus. É um ato legal, não tem graus. No momento em que você crê em Jesus, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Por quê? Porque quando você crê em Jesus, você está compreendendo que quando Jesus foi à cruz, ele foi à cruz como seu substituto. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, ele foi traspassado, agradou a Deus moê-lo, ele foi levando sobre o seu corpo no madeiro os seus pecados. E ali na cruz, ele deu um brado e disse: está consumado, está pago. Ele pega o escrito de dívida que era contra você e o anula e o rasga, e ele então quita a sua dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu próprio sangue. De tal forma que quando você crê no Senhor Jesus, você fica quites com a lei de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Você não morreu, mas o seu substituto morreu no seu lugar. Você está quites com a justiça divina, porque ela foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo na cruz, em seu favor. Então, você agora é declarado justo diante do tribunal de Deus. Isso significa não apenas que sua dívida está paga, mas significa também que você tem um crédito de valor infinito na sua conta. Toda a justiça de Cristo é creditada na sua conta. Isso é justificação. Deus vê você não agora pelas lentes do seu pecado, mas Deus vê a justiça de Cristo cobrindo você, como o ouro cobriu a madeira de acácia do tabernáculo. Quando alguém olhava, não via madeira de acácia, via o quê? Via o ouro. Quando Deus olha você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê a justiça de Cristo cobrindo a sua vida. Paulo avança e diz assim: e aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Bom, você pergunta:
Será que Paulo errou na gramática ou na teologia? Por quê? Porque a glorificação ainda não aconteceu. Ela se dará na segunda vinda de Cristo. Só que Paulo usa o verbo glorificar no pretérito perfeito, como um fato passado e consumado. Por que ele faz isso? Não, ele não errou nem na gramática, nem na teologia. O que Paulo está ensinando para você e para mim é que se você foi predestinado, chamado, justificado, nos decretos de Deus, você já está glorificado. Nada pode reverter mais essa condição. Você está seguro. A segurança da salvação não está em você nem em mim, está em Deus. É Ele quem assegura. Ele quem dá garantia. Ele quem selou você com o Espírito Santo da promessa, dizendo: você é minha propriedade. Ele quem deu o penhor do Espírito Santo como garantia de que Ele que começou essa boa obra vai concluí-la. É um anel de noivado. Como Deus não é um homem para mentir, Ele não vai largar essa obra no meio do caminho. É por isso que Paulo vai concluir esta brilhante passagem, inspirada pelo Espírito Santo, com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua salvação é uma evidência muito segura de que Deus é por você. Ele não poupou o seu próprio filho, entregou o seu próprio filho para morrer por você, pelos seus pecados. Ele é por você. Segunda pergunta. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente em Cristo todas as coisas? Se Deus já planejou sua salvação, se Ele já enviou o seu Filho para morrer no seu lugar pelos seus pecados, se Ele derramou o Espírito Santo para selar você e estar para sempre com você, se Ele já fez tudo, você acha que agora Ele vai deixar de lhe dar o suficiente daqui para frente? A pergunta é retórica, porque a resposta é claro que Deus vai continuar cuidando de você. A segurança da salvação está nas mãos de Deus. É isso que Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eu conheço as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Terceira pergunta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Em outras palavras, não tem instância superior para apelar, para mudar esse veredito, essa sentença. Quem declara você justificado é o próprio Deus. Nem o diabo, nem seus demônios, nem o mundo, nem ninguém tem competência para alterar esse veredito de Deus. Você já está justificado, você que creu no Senhor Jesus Cristo. Quarta pergunta. Quem os condenará? E Paulo responde: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Ou seja, existe uma base legal para a sua salvação. Cristo morreu pelos seus pecados. Então você não precisa mais morrer pelos seus pecados, porque Cristo já morreu por eles. Ele ressuscitou para a sua justificação. Ele está à destra de Deus como seu advogado e grande sumo sacerdote intercedendo por você, por isso ele pode salvar totalmente os que se chegam a Deus por intermédio dele. Finalmente, a última pergunta é existencial e Paulo pergunta assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo,
ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. E ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele diz assim, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não tem problema, circunstância, situação, sentimento, que possa reverter esta salvação que foi dada a nós. Preste bem atenção nisso. Perseguição, angústia, doença, pandemia, divórcio, enfermidade, desemprego, decepção com pessoas. Em outras palavras, nada, nenhum problema, nenhuma circunstância da vida pode separar você do amor de Cristo. Você está salvo pela graça, mediante a fé, e isso é algo seguro, inabalável, convicção inarredável. Então, desfrute desta segurança. Eu não estou falando de uma falsa segurança, daqueles que se julgam salvos para viverem no pecado. Não. Não estou falando disso. Deus nos salva do pecado e não no pecado. A evidência que você é uma pessoa salva é se você está vivendo uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Aqueles que batem no peito arrogantemente, dizendo que estão salvos e seguros, mas vivendo no pecado, estão enganando a si mesmos. Mas aqueles que creram no Senhor Jesus e vivem na presença dEle, esses sim podem desfrutar de uma bendita segurança da sua salvação. Minha última palavra para você é a palavra que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, tome posse da vida eterna. Tome posse dessa salvação que é sua, porque foi comprada por Cristo e oferecida a você de graça, e você a recebe mediante a fé. Deus abençoe sua vida, o seu coração e desfrute da segurança da salvação. Deus abençoe sua vida.